Jó, capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito, pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse, e inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se a alguém vi parecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais,
Achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Jó, capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça à cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá, mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó, capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo?
se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, num momento, morrem. E até à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna, e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar, seja para com um povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais? O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Que é logo o que sabes? Fala! Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Jó, capítulo 35. Respondeu mais Eliú e disse, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó, em vão, abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Jó, capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento.
e os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade. Porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas, que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Jó, capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja para correção, ou para a sua terra, ou para beneficência, que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem, quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder. Porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro?
quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os seus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como o barro sob o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber, se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu, quando debaixo de pedras as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus? Quem os abaixará quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Jó, capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou entorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou te fiarás dele que te torne o que semeasse e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com os seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e o dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido.
Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Jó, capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguia a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei, que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó, capítulo 41. Poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a tua esperança falhará. Porventura nenhum à sua vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma à outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha,
e o cobre, pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas, como na lama. As profundezas faz ferver, como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê. É rei sobre todos os filhos de animais altivos. Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.